Avançamos para nos darmos conta de que, ainda no livro dos médiuns, nos fala Allan Kardec, os sinais físicos em os quais algumas pessoas julgam ver indícios de mediunidade, nada tem de infalíveis. Quando nós olhamos uma pessoa e dizemos assim, essa testa larga é mediunidade, essas orelhas de abano é mediunidade, esse nariz afilado é mediunidade, esse tremor que você tem do lado é mediunidade, tudo isso é especulação, porque ninguém sabe. O sujeito chuta e pode ser que acerte o alvo, mas ninguém sabe que o outro é médium só de olhar. Há indivíduos que não tem nada que a gente diga é médium, e a outra tem tudo que a gente diz, só pode ser médium. E um que é, não é, e o outro que não é, é. Naquele sentido usual do termo, conforme Allan Kardec. Então, os sinais físicos em os quais algumas pessoas julgam ver indícios de mediunidade, nada tem de infalíveis. Se nada tem de infalíveis, é que em algumas condições, em algumas situações, pode ser que se acerte. Ela se manifesta nas crianças, vossos filhos e filhas, e nos velhos, em homens e mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. A faculdade mediúnica não faz acepção de pessoas. Pode eclodir em qualquer pessoa, de qualquer faixa etária, de qualquer condição social, intelectual, moral, etc. Em brancos, em negros, em amarelos, em vermelhos, em altos e baixos, gordinhos, magrinhos. A mediunidade não tem nenhum preconceito. Por quê? Porque todos nós somos dotados dessa capacidade, só nossa, humana, de emitir pensamentos e ao mesmo tempo captar pensamentos. É isso que faz com que todo mundo seja médium. Porque mesmo quando não nos damos conta, nossos pensamentos estão se cruzando com outros pensamentos. E será muito comum, compreensivelmente, que nesse cruzamento de ondas mentais, nós comecemos a falar coisas nossas, mas que já estão misturadas com coisas dos outros. O que nos leva a entender a dificuldade de encontrarmos originalidade no mundo. A coisa é tão especial que quando estudamos a história da ciência, há inventos e descobertas que foram realizados ao mesmo tempo, em países distintos, por indivíduos distintos. Isso quer dizer que eles todos entraram na sintonia daquela ideia que estava sendo derramada sobre a terra ao mesmo tempo. Em todas as áreas científicas. Daí, nós percebermos que isso é uma forma de mediunidade. Porque uma ideia foi projetada do mundo espiritual sobre a terra em forma de uma vibração, como alguém mandaria pela internet ou pelas ondas de Hertz uma música, e que alguém que ligue seu rádio capta naquele momento, que ligue seu aparelho capta naquele momento, e várias pessoas podem captar ao mesmo tempo a mesma música que a nossa antena está captando. É isso então que faz com que de repente nós estejamos num ambiente e duas pessoas falam ao mesmo tempo a mesma coisa. Elas captaram a mesma coisa. E fazemos brincadeira. Vamos ser compadres, vem de lá. E quanto mais intimidades nós tenhamos com as pessoas, mais facilmente entramos nas suas ondas mentais. Mais facilmente entramos nas mesmas ondas mentais que elas entram. E temos a facilidade de captar as mesmas coisas, por afinidade. Então esses episódios são muito comuns entre esposos, pais e filhos, irmãos, amigos.
de falarmos as coisas ao mesmo tempo. Ou quando um fala, a gente diz, meu Deus, eu estava acabando de pensar isto. Enquanto eu estava acabando de registrar aquilo, o outro já tinha registrado, já estava emitindo. Daí, como é importante essa faculdade mediúnica na Terra, para todos nós. Porque os espíritos interferem em nossas vidas, em nossos pensamentos e atos, muito mais do que nós imaginamos. Chegam ao ponto de comumente serem nossos dirigentes. Aí então prossegue Allan Kardec a dizer, no mesmo texto, aquilo que nós estamos aprendendo na doutrina espírita. A faculdade mediúnica, ela é democrática. Allan Kardec chega a perguntar no Evangelho segundo o Espiritismo, por que é que Deus dá a mediunidade a uma pessoa que ele sabe que vai usar mal a mediunidade? E os Espíritos respondem do mesmo jeito que Deus deu boas pernas a gatuno, né? Ladrão rouba e corre, nem a polícia pega. Tem umas pernas maravilhosas. E quem trabalha no bem manqueja, tem reumatismo, tem dor de junta, de joelho, mas ladrão não tem. Então os Espíritos dizem que é para que se torne mais reprovável o seu mau ato. Porque essas coisas são dadas ao indivíduo não para que ele se endivide mais com a consciência, mas para que ele se liberte. A faculdade mediúnica nos é dada para que nós nos libertemos, cresçamos, avancemos, evoluamos. Se nós conseguimos fazer dela mau uso, naturalmente, isso pesa contra a nossa economia espiritual. Muita gente, principalmente no nosso meio espírita, que leram o espiritismo atravessados, ou que não entenderam o que leram, costumam acreditar à mediunidade os seus problemas. Há aqueles que dizem assim, quem é médium sofre muito, mediunidade é sofrimento, rotulam a mediunidade assim. Eu tenho a minha cruz, a mediunidade, minha cruz. Fulano é doente assim porque é médium. E os Espíritos nos chamam a atenção para dizer que isso não é verdade. A mediunidade é a faculdade que nos ajuda a entender por que é que sofremos. Com mediunidade ou sem mediunidade, o sofrimento está inerente aos nossos maus atos, a nossa dívida moral, e não a faculdade mediúnica em si. Se eu tenho uma família atrapalhada, uma vida enviesada, não é por causa da mediunidade, mas a mediunidade veio em meu socorro para que eu tenha paciência de entender minha família, de suportar minha família, de superar os dramas de minha família ou de minha faixa social. É exatamente o oposto do que muita gente pensa. Não é a mediunidade que nos causa transtornos, a mediunidade nos evita transtornos. Não podemos desconsiderar, no entanto, que muitas entidades negativas, sombrias, inimigas nossas, sabedoras de que nós somos dotados da faculdade mediúnica, tentem se utilizar desse canal para nos causar problemas. Então colocam em nosso caminho pessoas que nos possam desequilibrar. Colocam no nosso caminho pessoas que vão nos irritar. Mas vejamos que o problema não é da mediunidade. Eu sou um espírito irritável. E a entidade apenas se aproveitou disso para me causar desgosto. Aqui na Terra nós somos assim. Às vezes começamos a mexer com um companheiro, fazendo uma piadinha, e estamos vendo que o companheiro está pálido, está vermelho, está com raiva, e a gente continua fazendo, insistindo, até eles bravejar, ou chorar, ou sair. É o espírito
inferior que a gente ainda reflete. Não respeitamos o outro. Às vezes pomos um apelido na pessoa e sabemos que a pessoa está incomodada com o apelido e a gente continua chamando para vê-la irritar-se. Se nós somos assim na terra ao desencarnarmos, continuamos assim. E aí já saímos de casa de manhã chateados, irritados, brigamos. Aí os companheiros do contra dizem assim, que bom. E quando eu entro no ônibus, eu me irrito com o chofer, eu me irrito com o cobrador, eu me irrito com o colega que está sentado ao lado, o passageiro ao lado. E porque eu entro na faixa da irritação, eu estou com pressa de chegar, é nesse dia que o chofer atrasa, anda devagar, para no bar para comprar cigarro, né? Fura o pneu do ônibus. E o chofer desce para trocar, e nós vamos subindo a parede. Vejamos, não é um problema da mediunidade. Porque no ônibus tem dezenas de outras pessoas que estão tranquilas. Nós é que estamos subindo a ladeira de costa. Então, o problema não é da faculdade. O problema é da gente. E aí vamos embora percebendo que em todos os nossos atos e desatos está presente a mediunidade. É esse registro que a gente faz do além, as pegadinhas que muitos espíritos querem nos impor, e a inspiração positiva dos benfeitores querendo que a gente não morda essas iscas. Enquanto uma entidade quer me irritar, haverá sempre outra nos propondo, calma, passa de largo, não passe recibo a isso. Mas aí entra o nosso homem velho, nossa bagagem negativa. Mas eu não tenho sangue de barata. Seria tão bom se a gente aprendesse a ter, porque ela aguenta até explosão atômica. Ah, mas eu não tenho nervos de aço. Seria bom se a gente tivesse. Ah, mas a gente vai justificando para fazer bobagem. E um dia, Chico Xavier se lamentava e chorava em sua casa, contou-nos ele oportunamente, em Pedro Leopoldo. Até que lhe apareceu Emmanuel e lhe perguntou, o que é que você tem, Chico? Por que você está chorando assim? O senhor veja o que o padre tem dito nos sermões, o senhor tem ouvido? Sim, Chico. Qual é a dificuldade? Ele tem dito que para eu receber essa quantidade de espíritos, eu preciso ter couro de rinoceronte. Você está ofendido, Chico? Mas o senhor imagina o que ele disse de mim? Que eu tenho que ter couro de rinoceronte. E Emmanuel lhe disse então, Chico, se você não tem couro de rinoceronte, trate de ter, Chico. Para não ficar se sentindo picado, melindrado com qualquer alfinetada. Pronto. E a partir dali, Chico criou couro de rinoceronte. Disseram dele cobras e lagartos. Fizeram dele cobra e lagarto. E ele sempre dizendo, vá com Deus, Deus te abençoe. Porque quando alguém nos ferisse de fora para dentro, lembrou Jesus, deveríamos oferecer a outra face, a de dentro para fora. Se alguém te bater numa face, apresenta-lhe também a outra. Com certeza não é o outro lado da cara, minha gente, não sejam bobos. Se alguém nos ferir de fora para dentro, a gente mostra o que já aprendeu. Às vezes a gente faz força, mas consegue resistir. Porque se eu devolver agressão com agressão, chumbo trocado não dói. O outro agride sempre mais, eu agrido sempre mais, e vamos todos para o fosso do desequilíbrio. Aquilo que mais nos agride, a gente segura. Porque não tem como revidar na mesma intensidade. Não, mas o que ele me falou foi muito forte. Então eu preciso ser muito forte
para aguentar o que ele falou. Porque se eu partir para cima, se eu resolver responder na mesma moeda, onde isso vai acabar? Com certeza na prisão ou no cemitério. Ou nos dois. É importante que nós não justifiquemos para cometer erros. Tratemos sempre de nos impedir de cometer erros. Ah, mas eu não vou levar desaforo para casa, não. Leve, pelo amor de Deus. Se a nossa casa é um ninho de harmonia, de pessoas mais ajustadas, vamos levar para casa. Vamos conversar em casa. Você não quer saber o que fizeram na rua. Você não quer saber o que eu passei hoje na rua. E em casa a gente abre o coração, chora. E a família conversa, e a família nos põe no lugar. Que bom que você não reagiu. Que bom que você não revidou. E a gente sai tranquilo no dia seguinte para as novas lidas. Nada de responder na mesma moeda. Mas eu sou homem. Não, não é o homem que faz isso. É o bicho. Se eu pisar no pé do cachorro, ele me morde. O ser humano diz, ai. E o outro tira o pé. É importante que nós associemos como sendo atitudes humanas aquelas que já não são atitudes humanas ou que não deveriam ser atitudes humanas. Mas avancemos. Porque Kardec nos fala agora das pessoas frágeis. E ele diz o seguinte: não convém excitar nem animar a mediunidade em pessoas débeis, excêntricas, que apresentem fragilidade das faculdades mentais. Nelas há predisposição evidente para a loucura. Grande número de instituições que têm reuniões mediúnicas não conhece esse texto de Kardec. Porque todo mundo que chega, os dirigentes querem colocar para desenvolver mediunidade. Chegou a ficar barato demais. O indivíduo não pode chegar no centro espírita que alguém o olha e diz, ah, você tem mediunidade. Sim, mas Kardec diz que todo mundo tem. Não é nenhuma novidade. Mas você tem que trabalhar. Mas que tipo de trabalho? Há muitos trabalhos a serem feitos. Mas desenvolver mediunidade de alguém é algo muito delicado. O dirigente do trabalho mediúnico, como um psicólogo ou como um psiquiatra, ele mexe na mente das pessoas. Ele lhes traz induções, nem sempre boas. Ele lhes faz criar imagens mentais, pelo que fala, pelo que propõe. E se a criatura tem fragilidade na sua estrutura mental, se é uma criatura excitada, excêntrica, com aqueles altos e baixos muito característicos, ela terá todo o encaixe para enlouquecer. Muita gente afirma que o espiritismo enlouquece. O espiritismo propriamente não, porque aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que, devidamente conhecido e vivido, o espiritismo é o antídoto contra a obsessão e a loucura. Mas a faculdade mediúnica pode nos levar à loucura, se não estivermos bem centrados, bem apoiados pelo bom senso, pela lógica, pelo equilíbrio. Daí, evitarmos de querer colocar todas as pessoas na sessão mediúnica. E as pessoas evitarem de, por tudo e por qualquer coisa, querer ir para a sessão mediúnica. Muita gente não quer desenvolver mediunidade para servir ao bem. Ela quer desenvolver mediunidade para resolver problemas. Ah, meu filho não arranja emprego, meu filho detesta estudar, me disseram que se eu desenvolver, ele vai continuar preguiçoso, ele vai continuar sem gostar de estudo. Tem nada a ver uma coisa com a outra.
Me disseram que o meu problema afetivo é porque eu não desenvolvi, então eu não me casei por isso. Também não é verdade. Porque os grandes médiuns desenvolveram tudo que tinham e continuaram solteiros. Nós inventamos coisas e atribuímos à mediunidade. A faculdade mediúnica não deveria ser buscada para resolver problemas. Muitos dirigentes propõem isso às pessoas. Isso que você tem é mediunidade. Essa doenceira toda você desenvolve que resolve. Câncer, uma encravada, AIDS, você desenvolve, fica bom. Não é verdade, não. É mentira. Porque a mediunidade é uma janela mental que se abre para o além. E não uma panaceia universal resolvendo os problemas de todos nós. Os grandes médiuns sofrerão. Sofreram muito. Hoje estamos aprendendo a ler sobre a vida de Chico Xavier, o que esse homem sofreu. Na família, na sociedade, no seu corpo físico. Logo, a mediunidade não resolve isso. Por quê? Porque ele trouxe para a terra esse quadro de débitos. E a cada um é dado conforme suas obras, disse Jesus. Quando olhamos a vida de Ivone Pereira, meu Deus, como sofreu essa mulher. Um dia ela me disse: Raul, eu chorava muito e o Charles, percebendo minhas dores, me dizia: eu chorarei com você, minha filha, todas as suas dores, mas não lhe retirarei nenhuma delas. Porque eram as dores renovação, eram as dores redenção, eram as dores expiatórias em razão dos seus débitos com a vida. Como sofreu Ivone Pereira. Quando lemos os seus livros em que ela fala de sua vida, verificamos o quanto essa mulher sofreu. E muita coisa que não está nos livros, eu ouvi de sua voz, nas visitas que lhe fiz em várias ocasiões em sua casa. Só quem não conhece Divaldo Franco é que não sabe o quanto esse homem sofreu. Sempre sorridente. Pouca gente o viu chorar. Sempre com uma palavra boa, sempre com essa disposição de ir, de levar, de sair, de não ter cansaço. Hoje, aos 84 anos, mas é uma saga desde os 20, sofrendo, desde agressões físicas às agressões morais sem limites até hoje. Eu costumo dizer para ele: você trouxe para a terra um plantel de inimigos de primeira. E ele me responde: fazer o quê? Sofre muito. Então, minha gente, a faculdade mediúnica não retira sofrimento de ninguém. Porque o Espiritismo nos ensina a conviver com uma coisa e com outra. E um dia ouvi de Chico Xavier, numa das madrugadas, no cafezinho famoso da então Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, onde o conheci. Ele dizia: a maioria de nós, meu filho, só está no centro espírita trabalhando porque foi pegada a cachorro. E eu perguntei: mas Chico, eu com 20 anos, eu não entendia muitas imagens, mas Chico, por que pegado a cachorro? E ele me contou uma pequena parábola que Emmanuel houvera escrito e já foi publicada num dos seus livros. Ele disse que um pastor ia com o rebanho por uma campina e uma das ovelhas resolveu sair do rebanho e se embarafustar no capão, no matagal. E o pastor
pôs todas as ovelhas para apoiar-se ali no gramado, foi lá no meio do mato, do capão, para buscar aquela ovelha desgarrada e trouxe-a, a reintegrou ao grupo e seguiu a marcha. Lá na frente, a mesma ovelha resolve desgarrar-se e barafustar-se para outro matagal. O pastor faz a mesma coisa, mas da terceira vez, o pastor já não vai, mantém o rebanho em movimento e atiça os cães para irem buscar a ovelha tresvariada. E ele vem mordiscando a ovelha, e mordida ela vai se encaixando ao rebanho outra vez. Então Chico dizia: nós somos pegados a cachorro, meu filho, o cachorro do sofrimento, o cão da dor. Quando somem os companheiros do centro da atividade espírita e voltam, eles estão sofrendo. Porque quando tudo está bem, eles ficam longe, ganhando dinheiro, viajando, isso, aquilo, gols bonitos. Mas quando começa a doer o látego sobre o dorso, eles se lembram do rebanho. E mordiscado pelos cães do sofrimento e da dor, eles vão chegando e se integram outra vez. A pessoa chega ao centro e quer trabalhar tudo, e quer todas as frentes, e quer ir de manhã, de tarde, de noite. E se tiver sessão de madrugada, quer ir também, porque está doendo. Na medida em que a dor vai passando, o indivíduo vai fugindo de novo. Vai sempre aparecendo um emprego novo para ganhar um dinheirinho a mais. Vai aparecendo um curso novo, uma coisa nova, um amor novo. Até o cão nos pegar outra vez. Depois de algumas vezes em que a gente aprende que se fugir o bicho pega, aí a gente fica. Não por amar propriamente o espiritismo, mas porque sabe que ali é um esconderijo contra o sofrimento dispensável.